primeiramente, gostaria de agradecer imensamente pelo sim do Senhor de aceitar participar dessa live conosco. É uma honra, assim, imensa para nós. Nós somos aí admiradores do trabalho do Senhor já faz muitos anos. E o meu nome é Thaís, essa aqui é a minha irmã Érica, e nós fazemos parte do Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã, que tem como objetivo estudar a doutrina da Santa Igreja e resgatar, né, a cultura cristã que está tão perdida ultimamente. Eu gostaria de apresentar, né, o professor para o pessoal que está aqui. Esse aqui é o professor Felipe Aquino. Ele é doutor em Engenharia Mecânica pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e mestre na área pela Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Também foi diretor da FAENQ, atual Escola de Engenharia de Lorena, durante 20 anos. Foi casado durante 40 anos com Maria Zila, é pai de 5 filhos e 12 netos. Na TV Canção Nova, apresenta os programas Escola da Fé e Pergunte e Responderemos, na rádio. Na rádio, apresenta o programa No Coração da Igreja. Tem mais de 120 livros publicados pelas editoras Cleofas, Loyola e Canção Nova. Bom, professor, então, hoje, né, nós vamos falar sobre os 5 mandamentos da igreja. E já gostaria, então, de iniciar perguntando para o senhor, né, primeiramente, pedir se o senhor pode citar os 5 mandamentos da igreja e explicar para a gente, por favor, desde quando que eles existem, né? Foi algum concílio da igreja? É algo mais recente? É algo da tradição da igreja? Se o senhor puder explicar para a gente e citar e como surgiu, por favor. Bom, primeiro, uma alegria poder participar com vocês dessa live, né? E desse assunto que é muito importante e, ao mesmo tempo, desconhecido de muita gente. As pessoas conhecem os 10 mandamentos da lei de Deus, normalmente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, etc. Mas muita gente não sabe que também nós temos os 5 mandamentos da igreja. E que não é coisa nova, né? Já há muitos e muitos anos, muito antes de Concílio Vaticano II, etc., a igreja sempre colocou esses 5 mandamentos. E por que a igreja coloca esses 5 mandamentos? Porque são coisas assim muito práticas e muito importantes para a vida espiritual dos católicos, né? Então, no nosso atual catecismo da Igreja Católica, né, que o Papa João Paulo II aprovou no ano de 1992, praticamente ele repete o que já estava no catecismo antigo, que é de 1565, ou seja, 440 anos atrás. Praticamente repete. Então, coloque o primeiro mandamento, né? Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda, e abster-se de ocupações de trabalho. Esse seria o primeiro mandamento da igreja. A missa aos domingos, ou seja, guardar o domingo como um dia de Deus, né? Tem algo já a ver com o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Bom, o segundo mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano. É preciso entender que esse é o mínimo que a igreja pede. É pouco confessar no mínimo uma vez por ano. Mas por que a igreja coloca isso? Porque a igreja, como mãe, ela olha para aquele filho menor. Menor em que sentido? Aquele filho que tem mais dificuldade para viver a vida espiritual. Então ela fala, olha, no mínimo, você tem que uma vez por ano fazer a sua confissão. E aí também vem o terceiro mandamento, que é exatamente receber a Eucaristia, ao menos, né, durante a Páscoa, o período pascal, que vai da ressurreição de Cristo até Pentecostes, no mínimo também a Eucaristia. Agora, é claro que é muito pouco, né? Uma comunhão por ano. Mas tem gente que a gente sabe que fica aí 5 anos, 10 anos sem se confessar, 10 anos sem receber a Eucaristia. Então, pelo menos, no mínimo,
Se a pessoa, pelo menos uma vez por ano, ela se confessar, ela comungar, pelo menos ela mantém um mínimo, vamos dizer assim, de espiritualidade. Depois do quarto mandamento da igreja, fala em jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Bom, a igreja pede que na Sexta-feira Santa a gente se abstenha de carne, toda Sexta-feira Santa. No Brasil, a CNBB conseguiu, com a autorização do Vaticano, que isso pode ser substituído por uma outra penitência. Então, se a pessoa quiser comer carne na Sexta-feira Santa, ela deve, então, substituir por uma outra penitência. Por exemplo, vou rezar o terço nessa sexta-feira. Ou então eu vou participar da missa na sexta-feira. Enfim, uma outra atividade. Eu vou fazer uma esmola boa na sexta-feira. Enfim, o que a igreja pede é o seguinte, que na sexta-feira a gente lembra que é um dia especial. É o dia em que Cristo foi crucificado, morto. Então, que a gente lembre disso. Então, o objetivo, né, o fim, não é o não comer carne, ou fazer... Isso é um meio. O fim é a gente guardar a espiritualidade do sofrimento, da paixão, da morte de Cristo pela salvação da humanidade. E depois, o quinto mandamento da igreja, ele coloca aqui, ajudar a igreja em suas necessidades. Então, diz aqui o texto do catecismo, né? Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Isso está no Código de Direito Canônico também, no Cânon 222. Então, o que a igreja diz? Que nós precisamos ajudar as necessidades da igreja. O catecismo, né, o Código de Direito Canônico, fala na obrigatoriedade de você ter que dar 10% de tudo que você ganha. A igreja não coloca isso. Né? Até porque o Novo Testamento ele não usa a palavra dízimo. A palavra dízimo a gente só encontra no Antigo Testamento. Então a igreja prefere deixar isso em aberto. Prefere dizer assim, cada um dê conforme as suas possibilidades. É o que está escrito no catecismo. Agora, todos precisamos ajudar a igreja. Né? A gente chama de dízimo, mesmo que não seja lá 10%, mas todos precisam ajudar. Né? Porque a igreja, sem esta ajuda, ela não tem como manter as suas atividades. Né? Isso é algo que, no nosso meio católico, precisa ainda melhorar. Né? Porque a gente vê, por exemplo, os protestantes que levam ao pé da letra a questão, falam em 10%, né? E eles acabam cumprindo, a maioria deles acaba cumprindo isso. Isso faz com que eles tenham muitas condições, por exemplo, de ver quantas TVs estão na mão aí de evangélicos, e custa muito caro isso, a gente sabe disso, 1 hora de televisão. Mas por quê? Porque, bem ou mal, certo ou errado, eles ajudam a igreja deles. Né? Bom, então, resumindo, é isso que a gente tem aí nos 5 mandamentos. Agora, eu fico à disposição de vocês para a gente desdobrar isso como vocês acharem melhor. Certo? Certo. Então, boa tarde. Professor, com relação ao primeiro mandamento da igreja, qual que é a relação dele com o terceiro mandamento da lei de Deus? Só um instantinho. Em relação ao primeiro mandamento da igreja, qual que é a relação com o terceiro mandamento da lei de Deus? O primeiro mandamento da igreja, né, é o que coloca para nós a questão de participar da missa inteira. Né? Realmente tem uma ligação com o terceiro mandamento da lei de Deus, que é exatamente guardar domingos e dias de festas. Dia de festa são os dias santos. Né? O catecismo coloca quais são esses dias santos que nós somos obrigados a participar da missa. Né? Mesmo que às vezes não caia no domingo. Né? Então, por exemplo, a Imaculada Conceição, 8 de dezembro, né? O próprio dia de São José, 19 de né? 15 de agosto, que agora a igreja puxou para o domingo mais próximo, que é a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Antigamente ficava, normalmente não cai no domingo. Né?
Enfim, os dias de domingo e os dias santos. Então, tem uma relação com o terceiro mandamento. Eu penso que a igreja quer exatamente fortalecer isso. E eu vejo que aí está um sentido muito claro da igreja valorizar o domingo e o dia santo. Ou seja, mostrar que esse dia é um dia de Deus. Eu tenho 7 dias da semana para fazer o que eu quero, né? Um desses 7 dias eu ofereço a Deus, né? Então, é um dia que a igreja recomenda o quê? O catecismo da igreja fala bem claro no domingo, né? É um dia para eu prestar meu culto a Deus, principalmente a Santa Missa, né? E descansar. A pessoa precisa descansar. Todo trabalhador precisa ter um dia de descanso. A gente sabe que hoje muitas pessoas precisam trabalhar no domingo, né? Pessoal, principalmente o pessoal da área da saúde e outros que hoje os tipos de comércio aberto, farmácia, supermercado que abrem no domingo, então muitas vezes os empregados são obrigados a trabalhar. Tudo bem, então a igreja fala, então tire um dia durante a semana para você descansar. Isso, inclusive, é obrigado por lei também. Então, esse descanso no domingo é muito importante, né? Eu me lembro de uma história, quem contou isso foi o Dr. Scott Hahn, num dos seus livros sobre o trabalho. O Dr. Scott Hahn conta que nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo pediu que as fábricas de produção de armamento e munições trabalhassem, inclusive no domingo, para suprir, né, os exércitos em guerra, né? Mas não foi obrigado. O governo deixou livre. Apenas fez um apelo. E o que aconteceu? Algumas fábricas trabalharam no domingo, direto, sem parar nenhum dia da semana. Algumas fábricas pararam no domingo. Qual é a constatação que eles tiveram depois? As fábricas que pararam no domingo produziram mais do que as que não pararam no domingo. Veja que interessante. Ou seja, quando o operário tem um dia de descanso, quando ele volta com muito mais eficiência. Então, é muito interessante isso. Está no livro do Dr. Scott Hahn, né, essa questão. Isto é muito importante. Então, o domingo, a igreja quer que se use para o descanso, para você ficar com a família, né? Sobretudo nesse tempo de que nós estamos vivendo, de um mundo muito agitado, que os pais têm pouco tempo para ficar com os filhos, né? Pai e mãe trabalham. Então, usar o domingo, sobretudo, para esse convívio com a família. E também, outra coisa que o catecismo fala, aproveitar para a caridade. Aquela pessoa que você precisa visitar, um parente doente, um amigo que está precisando de uma palavra, um consolo, que você não tem tempo durante a semana, então você aproveitar o domingo, né? Aproveitar o domingo para fazer uma boa leitura espiritual. Você tem um livro para ler, um livro bom, você não tem tempo de ler durante a semana, então usa o domingo. Ou seja, dirigir o domingo para outras atividades que não seja a minha atividade profissional, a minha atividade financeira. Ô, professor, uma pergunta. Por conta das paralisações da Santa Missa o ano passado, muita gente ficou questionando se os bispos tinham suspendido o primeiro mandamento da igreja. Só um instante. Ela perguntou se por conta das paralisações das missas no ano passado, por conta da pandemia, se os bispos tinham suspendido o primeiro mandamento ou não. As pessoas estavam perguntando. Na verdade, por causa da pandemia, os bispos autorizaram o quê? Que no domingo, como as igrejas foram proibidas de celebrar a missa, né? Então, os bispos não é que suspenderam o primeiro mandamento, eles autorizaram que a pessoa cumprisse o preceito dominical, vamos dizer assim, assistindo a missa pela televisão. Entende? Quer dizer, continua valendo o mandamento, mas só que, por causa da pandemia, né, houve essa flexibilização, né? A pessoa pode, o bispo ele tem
competência, né, de Jesus Cristo para isso, né? Então, ele pode autorizar isso. Evidentemente, para aqueles lugares que não tem missa, né? Aqui, por exemplo, na nossa diocese, em Lorena, a gente ficou pouquíssimo tempo com a igreja fechada, graças a Deus. Eu acho que eu fiquei aí um mês, talvez, sem participar da missa. Logo voltaram. Hoje está tendo missa todo dia, né? Agora, a gente sabe que tem lugares que realmente continuam até fechados, né? Então, realmente, quem não tem condição de ir à missa no domingo por causa da pandemia, e mesmo pessoas que não vão porque são pessoas de risco, né? Estão no grupo de risco, elas podem ficar em casa, podem assistir a missa em casa, que estão cumprindo o preceito dominical. Não comete o pecado, né? Porque uma coisa que o catecismo da igreja fala bem claro, isso eu acho importante, é que se a pessoa que pode ir à missa não tem nenhum problema de saúde, nem de pandemia, nem nada, e ela não vai à missa por preguiça, por comodismo, ela comete um pecado grave. O catecismo fala bem claro. O que equivale a dizer que a pessoa, para depois receber a Eucaristia, ela precisa se arrepender disso e confessar. Confessar com o sacerdote. Certo? Certo. E ainda sobre a Santa Missa, houveram decretos proibindo, né, ou indicando para comungar na mão. Mas o fiel, ele tem o direito de comungar na boca? Mesmo em tempo de pandemia? Ela falou assim que durante ainda esse tempo de pandemia soltaram alguns decretos que o fiel só poderia comungar na mão. Mas o fiel tem o direito de comungar de outras formas. Como é que ficou isso? Ok, eu entendi agora. A questão da comunhão na mão. Realmente há um decreto do Vaticano bem claro, muito bem claro, que quem escolhe a forma de comungar é o fiel, não é o ministro. Então, o fiel tem o direito de comungar na mão, aqui no Brasil, ou na boca, ou até, se quiser, de joelho, né? Agora, no tempo de pandemia, aí realmente é uma exceção. Aí o bispo ele tem o direito de normalizar a situação. Então, por exemplo, na nossa igreja aqui só está sendo dada a comunhão na mão. E eu penso que a gente deve obedecer. Está certo ou está errado, cientificamente? Não sei. Alguns dizem é melhor receber na boca direto. Outro diz, não, é melhor receber na mão. Não sei. Eu acho que aí, nessa hora, a gente tem que obedecer à igreja. E a igreja, para nós, significa o bispo, a diocese. Então, se o bispo mandou receber na mão, eu vou receber na mão e eu fico tranquilo com a minha consciência. É o mesmo problema que está acontecendo agora com a vacina, não é? A vacina, muitas pessoas me perguntam, professor, tomo ou não tomo a vacina? Essa vacina usa ou não usa lá um gene, né, de um feto que foi abortado lá em 1940, não sei o quê. Bom, gerou essa polêmica toda. O Vaticano estudou a questão, a Sagrada Congregação da Fé estudou a questão, junto com o Pontifício Conselho da Família do Vaticano, e chegaram à conclusão que quem recebe essa vacina não tem nenhuma responsabilidade moral com o problema lá de trás. Entende? É uma discussão longa que eu não vou entrar aqui. Eu tive o cuidado de ler toda a documentação. Então, é o seguinte, né? Santo Agostinho dizia assim, Roma locuta causa finita. Roma falou, encerrou a questão. Mesma coisa da comunhão na mão ou na boca. A vacina. Devo tomar ou não devo tomar? Se a igreja mandou tomar, eu vou tomar e a minha consciência tem que ficar em paz. Entende? Eu não tenho que me preocupar com isso. Porque a igreja é a porta-voz de Cristo na terra. Jesus falou claro para os apóstolos, né? Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eu sei que tem gente que não concorda com isso que eu estou dizendo, entendeu? Mas o meu procedimento é esse, sinceramente.
Bom, não sei se vocês Certo. querem desdobrar um pouco mais os outros mandamentos da igreja. Pode ficar à vontade. Gabriela vai me ajudando aqui e a gente vai conversando. Tá. Professor, sobre a confissão, que deve ser pelo menos uma vez ao ano, ela tem que ser na quaresma ou pode ser em qualquer período do ano? Essa confissão única que a igreja obriga, no mínimo. A confissão é obrigatória só para quaresma ou pode ou tem alguma outra norma? A confissão, como diz aqui o mandamento, a pessoa é obrigada, o católico é obrigado a se confessar pelo menos uma vez por ano, né? E claro que o melhor período é o período da quaresma. Por quê? Porque a comunhão, que também é obrigado no mínimo uma vez por ano, deve ser feita no período pascal, ou seja, da ressurreição de Cristo até a ascensão do Cristo ao céu e Pentecostes. Então eu penso que a melhor hora o catecismo ele não amarra a comunhão, a confissão na quaresma. Eu vou até rever aqui, né? Ele fala aqui, confessar-se ao menos uma vez por ano assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e perdão, conversão e perdão do batismo. Confirma lá. Não fala que tem que ser na quaresma, mas eu penso que o melhor período para a pessoa se confessar é realmente na quaresma, né? Até porque o próprio ambiente que a igreja cria durante a quaresma, né? As próprias reflexões que são colocadas na missa, ajuda a pessoa a ter essa oportunidade. E também porque os padres se colocam com mais tempo, por exemplo, aqui nas nossas dioceses, toda quarta-feira da quaresma, ou principalmente na última quarta, quinta-feira, antes da Páscoa, os padres fazem um mutirão de confissão. Ou seja, os padres todos da cidade vão todos num dia numa paróquia, ou melhor, numa capela, no outro dia vão numa outra capela. Então, isso facilita também a pessoa ter a oportunidade de se confessar. Então, eu penso que realmente seria... O senhor falava sobre a diferença de jejum e abstinência. Existe essa diferença? Você está falando entre a diferença entre jejum e abstinência. Existe essa diferença? Ok, nós estávamos falando do jejum e da abstinência. Então, eu estava dizendo que a igreja nos obriga, no mínimo, sempre aquela questão do mínimo, né? Não quer dizer que a gente não deva fazer, né? Então, olhando para os seus filhos, vamos dizer assim, menores, né? A igreja coloca o jejum na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Como é que deve ser esse jejum? A igreja não obriga um jejum total. O que não quer dizer que a pessoa não possa fazer um jejum total. Tem gente que não. Eu vou ficar o dia inteiro, né? Aí, pelo menos de 6 da manhã às 6 da tarde, eu vou ficar aí sem comer nada, né? Agora, o que a igreja coloca dentro da normalidade, vamos dizer assim, seria um café da manhã, normal, não comer nada até a hora do almoço, na hora do almoço, um almoço normal, sem exageros, sem nada. E à noite, não comer nada até a noite, e à noite, à tarde, aí sim, um jantar leve. Seria assim como uma sopa, uma coisa desse tipo. Ou seja, é necessário que a pessoa sinta um pouco de fome durante o dia. Então, vai tirar o café da metade da manhã, o café do meio da tarde, e outras coisas, cafezinho, balinha, chocolatinho, tirar tudo isso. Agora, tem gente que quer fazer um jejum maior, né? Então, tira o almoço, tira a janta. Pronto, mas aí fica por conta de cada um. É o que eu digo. A igreja, ela coloca o mínimo e deixa que a gente possa fazer mais. Bom, a abstinência é a pessoa não comer carne. É a abstinência de carne, né? Já o jejum é diferente. O jejum é a pessoa não só não comer carne, mas a pessoa tirar todas as coisas, conforme eu já expliquei. Então, há uma interface aí entre as duas coisas, né?
A abstinência de carne, a igreja permite que se coma peixe, certo? Na abstinência de carne, a igreja permite que se coma peixe, certo? Ah, certo. O peixe é considerado a carne branca, né? Sem sangue, né? Então, a igreja autoriza, sim, que se substitua a carne pelo peixe. É verdade. A CNBB, ela permitiu trocar a abstinência de carne da sexta por um outro ato de piedade. Mas na sexta-feira da paixão e na quarta-feira de cinza, essa substituição pode ser feita também ou não? Eu não entendi. Repete que a Gabriela também não entendeu. Tá. Repete, por favor. A abstinência de carne da sexta-feira normalmente pode ser substituída por um outro ato de piedade. Mas na sexta-feira da paixão e na quarta-feira de cinzas, essa substituição pode ser feita também ou não? Quarta-feira de cinzas. Então, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, não pode substituir por uma outra penitência. A igreja fala isso nas sextas-feiras normais, durante o ano. Mas nessas duas datas, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, não pode. Aí tem que ser abstinência de carne mesmo. O que é um sacrifício pequeno, né? Tem gente que já não come carne mesmo, né? Muitas pessoas optaram por não comer carne. Essas pessoas, inclusive, devem fazer uma outra mortificação. Entende? Já que o não comer carne para eles já não significa mais nenhum sacrifício, então deve fazer aí uma outra obra de caridade espiritual, coisa desse tipo. Certo. Agora, quanto ao mandamento do dízimo, eu tenho que ajudar sendo dizimista ou eu posso ajudar, por exemplo, colocando dinheiro no ofertório ou ajudando a igreja em um almoço que ela está promovendo? Qualquer ajuda é válida. E outra pergunta, tem que ser na minha paróquia ou eu posso ajudar qualquer paróquia ou qualquer instituição, como, por exemplo, a Canção Nova, por exemplo? Olha, entendi. O catecismo e o Código de Direito Canônico diz que a gente tem que ajudar as necessidades da igreja, né? Eu vou até reler aqui o que fala, é o parágrafo 2041 do catecismo, né? Ele fala ajudar a igreja em suas necessidades, né? Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Bom, então, para mim fica claro o seguinte, a primeira instituição que eu tenho que ajudar é a igreja. Em que sentido? A paróquia. Aquele local onde eu vou me abastecer espiritualmente. Onde eu assisto à missa, confesso, comungo, não sei, levo meus filhos para serem batizados, crismados, casados, tal, né? E aquele local da igreja, aquela paróquia onde eu frequento. Isso eu penso que tem que ser a primeira parte, né? Agora, eu posso também, dentro das minhas possibilidades, ajudar outras instituições que também são da igreja. Então, por exemplo, Canção Nova, por exemplo, é uma instituição que foi reconhecida oficialmente pelo Vaticano como uma instituição da igreja. As ordens religiosas, as congregações religiosas, as comunidades de vida, de aliança, que são reconhecidas pelo bispo, são igreja. Então, eu também não entendo igreja só a paróquia. Eu penso que a paróquia deve receber a minha primeira contribuição, mas eu penso que a gente pode contribuir também com as outras. Porque senão as outras nem poderiam subsistir, né? Então, eu, por exemplo, faço isso. O primeiro dízimo meu é onde eu participo da Santa Missa todo dia, a Catedral de Lorena, né? Deixo meu dízimo lá todo mês, mas eu ajudo também Canção Nova e outras instituições que eu posso ajudar. Até instituições que não são da igreja eu gosto de ajudar.
por exemplo, tipo Médicos Sem Fronteiras, né? Enfim, eu penso que tudo isso se encaixa, né, no espírito do dízimo, entende? E isso tudo faz muito bem para nós. O mais importante, sabe, em termos do dízimo, no Novo Testamento, é aquilo que a igreja lembra de São Paulo, segunda carta aos Coríntios, de São Paulo, onde ele fala, né? Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, a pessoa dando com alegria, com satisfação de ajudar a igreja, ajudar as instituições da igreja, isso é que eu penso que seja o mais importante. Certo. E, professor, o não cumprimento de qualquer um desses 5 mandamentos configura pecado mortal ou venial? Não cumprimento de qualquer um desses 5 mandamentos da igreja configura pecado mortal ou venial? Depende, não é? Por exemplo, se a pessoa não, o primeiro mandamento, participar da missa inteira nos domingos e dias santos. Se a pessoa não participa por preguiça, né, inclusive já falei aqui, o catecismo fala que é pecado grave, pecado mortal. Né? Eu penso que se a pessoa conhece esses mandamentos, sabe que a igreja a que ele pertence obriga, no mínimo, a confissão uma vez por ano, comunhão uma vez por ano, e ele não faz, ele comete um pecado grave. Se ele sabe disso, porque a igreja coloca o seguinte, para que haja um pecado, sobretudo um pecado grave, é preciso que a pessoa cumpra aquelas 3 condições, saber, querer e fazer. Ela sabe que tem que fazer, mas aí não quer fazer e não faz. Então, aí ela cai realmente num pecado grave. Agora, eu quero dizer a vocês, muita gente nem sabe que existe mandamento da igreja. Entende? Eu não me lembro nunca de ter visto ou ter ouvido em alguma homilia alguém falar dos mandamentos da igreja. Nunca ouvi. Né? E até mesmo em catequese, mas é difícil você ouvir. Então, eu acho que é importante essa colocação que vocês estão fazendo, que eu acho que muita gente, talvez que não sabia, agora está sabendo. Né? Agora, as outras coisas que ele coloca aí, né? Questão do dízimo, por exemplo, eu penso também, se a pessoa pode ajudar a igreja e não ajuda de jeito nenhum, ela pode está cometendo um pecado. Quantificar se esse pecado é grave ou se não é grave, aí eu penso que depende também da consciência que a pessoa tem, dos recursos que ela tem, entende? E que pode caracterizar um pecado, sim. Certo. Professor, para terminar, para concluir aqui a nossa live, né? Nós estamos com um projeto aqui de montar um cursinho pré-vestibular católico, né, para os nossos jovens irem para a faculdade um pouco mais preparados, né? E gostaria de pedir para o senhor deixar uma mensagem final aqui para nós, também para esses jovens, né, que vão fazer o nosso cursinho, que vão estudar conosco. O senhor pode deixar uma mensagem final e agradecer muito, muito a participação do senhor e tudo que o senhor esclareceu, que foi valiosíssimo aqui para nós. Ele falou que eles estão com um projeto de começar um cursinho pré-vestibular para os jovens católicos. Um cursinho que eles vão começar. E ela pediu para o senhor deixar uma mensagem final para esses jovens que vão estudar com eles e agradeceu a sua participação na live. Olha, é com muita alegria que eu deixo uma mensagem aqui para os jovens que vão participar desse cursinho que vocês vão fazer. Primeiro, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu sou da área de educação, né? Trabalhei 40 anos nas universidades, fui professor também de colégio antes da universidade, e realmente é uma obra social muito importante, porque muitos jovens não têm condição de pagar um bom cursinho para prestar um vestibular aí na faculdade. Então, em primeiro lugar,
Parabenizo vocês por esse trabalho, porque eu sei que é um trabalho pesado. Não é fácil. Segundo, eu quero falar para os jovens o seguinte: aproveitem essa oportunidade. Porque a igreja ela valoriza muito a ciência e a fé. A nossa religião não é só fé, é também iluminar. A ciência ajuda a iluminar a fé, ajuda a entender a revelação. Então, ter a oportunidade de estudar, né, é uma oportunidade de ouro. Então, aproveite. Né? E que tudo isso na sua vida se transforme mais ainda em amor a Deus, amor à igreja e amor a Jesus Cristo, vivendo uma vida cristã de acordo com aquilo que Cristo nos ensina e a igreja nos ensina. Agradeço, né, a participação, peço desculpas pela dificuldade toda que nós tivemos aí, mas eu tenho uma experiência comigo. Bem ou mal, a live vai até o final. Então, olha, muito obrigado a vocês, um grande abraço, que Deus os abençoe. Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, professor? Fique com Deus. Muito obrigada a todos que participaram conosco também. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau.